Então, galera, relógio rodando na tela. Terceirão, estamos de volta. Fiquei feliz com a leitura do texto, né? De tanto de Vitor e de Maria Clara Ramos. Alguém quer ler mais? Fiquei feliz, porque vi que realmente vocês estão assistindo e vocês estão criando, né? Criando com a visão. O importante é a sua visão. É essa visão que eu dou ponto. Beleza? Então, é isso que faz toda essa questão da história se movimentar. Não é aquela questão que já está impressa no nosso módulo, e sim a sua visão de todo o contexto histórico que se passou naquele momento. Então, galera, vou compartilhar a tela aqui com Eu vou vocês. ler o meu. Ah, vai ler o seu? Então, manda Leio. ver. A nova república teve início ao fim da ditadura militar, marcada por repressão e restrições, no ano de 1985, com a saída do general Figueiredo da presidência do Brasil. Tancredo Neves, nesse mesmo ano, ganha a eleição indireta, pois em 1984 as eleições diretas foram vetadas. Ele não chegou a tomar a posse, vindo a falecer. Devido a isso, seu vice-presidente José Sarney assume a presidência em seu lugar. Sob seu governo é promulgada a Constituição de 1988, que institui um Estado democrático de direito e uma república presidencialista. Além disso, juntamente com o ministro da Economia, lançou o Plano Cruzado, com o intuito de conter a inflação, criando uma nova moeda, o cruzado. Porém, a inflação volta a subir, a crise se alastra e, em janeiro de 1987, o governo decreta moratória, deixando de pagar a dívida externa. Após o governo de Sarney, contando com o apoio de setores que temiam a vitória do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Collor é eleito presidente nas primeiras eleições diretas. Embora este, em suas campanhas, fazia promessas de combate à corrupção, foram feitas várias denúncias de corrupção. Tal fato levou ao impeachment do presidente. Gente, sensacional. Vocês notaram a riqueza de cada texto e cada um indo por um direcionamento, que, ou seja, por uma visão. Pô, isso que eu acho riquíssimo, entendeu? Você vê que o texto de Vitor, o texto de Maria Clara e o texto de Rosana Marina, eles são riquíssimos, falam do mesmo assunto, mas cada um vai por uma vertente. Pô, sensacional, sensacional. Parabéns, parabéns. Gente, eu espero que tenha ficado bem claro essa questão de Lula com o Fernando Collor, porque é o seguinte, por que não votaram em Lula? Eu não estou defendendo o Lula, não. Eu digo assim, durante as minhas aulas, eu não pendo para lado nenhum. Beleza? Então é o seguinte, é porque nós estávamos vivendo, se vocês forem perceber, a questão da Guerra Fria, né, velho? Então eles não queriam colocar no poder um presidente que pudesse ter, né, uma ramificação ao socialismo. Beleza? Porque eu não posso esquecer que o Luiz Inácio ele era líder do sindicato, né, dos operários. Beleza? Então vamos para a nossa aula e vou compartilhar aqui a tela. Tem um slide que não sei, deu um bug e ele não foi para o ar na última aula. E ele, não sei se é porque ficou muito tempo ou estava muitos programas abertos, né? Porque às vezes quando eu estou com vocês aqui, eu deixo a aula do primeiro, do segundo e do terceiro já tudo engatilhada. E aí eu acho que, não sei se bugou, e nós veremos essa questão, né, velho, do Mercosul, esse mapinha, né, que é legal, países, né, aderentes, né? Estamos vendo aqui os países aderentes, ó. Beleza? Associados, candidatos à adesão, aí estão vendo aqui em azul claro, um azul mais claro, países associados, não candidatos à adesão. Então, só faltou eu ter mostrado, estou mostrando agora, mas então vamos dar sequência. Pois bem, hoje nós iremos falar dele, sim, dele, Fernando Henrique Cardoso, ou se não FHC. Então, na questão da prova, se tiver FHC, estamos falando dele, ex-ministro de Itamar, né?
e agora candidato, né? Sucesso real. Galera, foi sucesso, foi sucesso. O plano conteve a inflação, que garantiu a estabilidade econômica do país e que levou o Fernando Henrique Cardoso a lançar a sua candidatura, né, pelo PSDB nas eleições de 1994 para presidente. Olha ele sorrindo, ó, o cara está feliz da vida, mas calma, que não foi bem assim. Pois bem, vamos lá. Está todo mundo vendo? Está tudo tranquilo? Sim, tudo tranquilo. Então vamos lá. No seu governo, Fernando Henrique manteve as articulações com o PFL, ou seja, democratas, o centrão. Então, gente, é como eu falei a vocês nas aulas anteriores: se não tiver uma coligação, você não governa. Você pode botar Jesus como presidente. Mas lá no parlamento, se você não tiver a maioria, tudo que você colocar vai ser vetado. Então, vejam, toda essa articulação, essa aliança, como agora, né? Agora, na atualidade, o presidente fez também essa aliança, essa articulação, garantindo o apoio de outros partidos e o melhor, o controle político do Congresso Nacional. Se ele não tiver a maioria, não vai para lugar nenhum, galera. Sendo assim, dará continuidade às políticas né, novas, liberais, de Fernando Collor e Itamar. Lembre-se, ele era do governo de Itamar Franco. Com a privatização de estatais, como a Companhia do Vale do Rio Doce, sim, aquela que teve o problema, né, da barragem. E a empresa brasileira da aeronáutica, a Embraer. Gente, vocês sabiam que a Embraer tem umas coisas que acontecem, que tem um protótipo de avião, de Airjet e também um outro tipo de avião, que só a tecnologia da aeronáutica brasileira é que consegue construir. E aí, com a privatização, então, um bem que a gente tem, que a gente pode vender horrores, aí, assim, tem umas coisas que eu não entendo, né? Não entendo como acontece isso. E aí o Brasil entrega de mão beijada, beleza, mas e aí? Como é que isso acontece? E as telecomunicações brasileiras, né? SA, a Telebrás. Ó, antigamente, quando eu era adolescente, na época de vocês, não existia celular, era tudo telefone fixo. Então, a gente tinha que fazer, né, toda uma questão de comprar a linha e aí depois esperar até chegar a instalação da linha. E, meu irmão, as contas eram exorbitantes. Você ficava no telefone, o pai está na hora de desligar. Ó, que é isso, hein? Está muito tempo no telefone. Era muito caro. Hoje, barateou demais. E agora, hoje, com essa questão das redes, né, ou da internet, às vezes você não precisa nem ligar, você liga pelo WhatsApp, às vezes não é tão legal, porque às vezes fica, né, falhando e tal, mas barateou bastante. Então, vejam só, então ficou entendido que Fernando Henrique, né, ele vai se eleger, vai fazer essa aliança com os democratas para lhe garantir o controle, o apoio dos outros partidos e controlar o Congresso Nacional. Beleza? Tá tudo tranquilo? Bom, a sociedade criticou as medidas, pois não estavam de acordo com o projeto neoliberal, né? A sociedade já estava meio assim, ó. Então veja aí, setinha neles. Então veja, olha o povão reclamando, ó, Petrobras não. Então eles não queriam, né, velho? Eles não vão querer que privatizem a Petrobras. Calma que eu vou explicar isso e vocês, eu acho que vocês até sabem disso, né? Olha o outro gritando. Refino é nosso. Ah, professor, a questão da refinaria, né, de refinar o petróleo para chegar nos postos de combustíveis. Pois bem. E aí, acorda Brasil, acorda Terceirão. Então, vejam só. Então, tudo isso eu vou explicar aqui, ó. Mesmo com tantos protestos, não conseguimos evitar o fim do monopólio da estatal sobre a extração e refino do petróleo no Brasil. Então, gente, não adianta a gente ter a Petrobras, né? A gente extrair o petróleo quando nós não refinamos, então nós pagamos muito caro.
para, né, velho, multinacionais. Então é tudo feito lá fora. A gente manda o petróleo, eles refinam, a gente paga muito caro. Por isso que o combustível aqui no Brasil é alto. As medidas neoliberais de Fernando Henrique. Vamos lá. Privatização e abertura do capital internacional trouxe a dinamização para a economia e a modernização de setores produtivos. Isso foi positivo. Porém, o lado negativo, o lado negativo, foi que os serviços ficaram mais caros para o consumidor e nem sempre agradava. Ou seja, garantia uma qualidade de serviço. Estão me entendendo ou não? Estou entendendo, sim. Sim. Todo mundo está Sim. entendendo? Então, vejam, está entendido essa questão de, não adianta a gente extrair o petróleo, está aqui bruto, mas a gente manda refinar e paga muito mais caro. Ele volta e a gente pesa no bolso do brasileiro. Nós teríamos que ter uma refinaria aqui no Brasil. Não enviar para as empresas, para essas multinacionais, entendeu? Fora do país. Então, por isso que é muito caro. Vamos lá. Olha cá, olha aqui de novo, ele está aqui de novo. Apenas no primeiro governo, Fernando Henrique, o país sofreu 3 crises econômicas, só no primeiro governo. 3 crises econômicas internacionais, 95, 97 e 98, que trouxe uma retração, André Nicolas chegando, uma retração do crescimento econômico e aumentando o desemprego e a pobreza. Então, vejam, toda essa questão do neoliberalismo é que vocês vão compreender agora comigo. Gente, beleza. Ele vai abrir, né, o mercado para o exterior, para o capital exterior, beleza. Vai trazer desenvolvimento? Vai. Mas vai chegar um momento que vai estagnar. Então, essa crise, o que é retração? Vai retrair o crescimento econômico do país e o aumento do desemprego. E se tem desemprego, tem pobreza. Não é isso? Porque o dinheiro não circula, a carestia está aí, os preços estão aí, a pessoa não tem poder de compra, e aí o desemprego vai acontecer. Então aí vem a Aliança Brasil. É aquela aliança que eu falei a vocês, que vimos. Isso mesmo, as alianças políticas sustentavam o governo de Fernando Henrique. Então, gente, as alianças, se ele tem a maioria, não vai derrubar. Conseguiram promover uma alteração na Constituição brasileira em 1998, possibilitando a reeleição de candidatos ao poder executivo em diversos níveis. Então, executivo é o presidente, concordam comigo? Legislativo são os senadores e os deputados, e o judiciário é o Supremo Tribunal. Então, vejam só, sendo assim, Fernando Henrique irá disputar mais uma eleição para a presidência em 98, conseguindo vencer o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, novamente. Então, vejam, já está tudo certo. No segundo governo de FHC, os principais problemas eram o crescimento da dívida pública, altas taxas de juros, né, e a fuga de capitais internacionais. Por que isso, professor? Porque, gente, se eu estou num país que eu não tenho nada estabilizado, me diga uma coisa, Victor, você investiria num país que é onde a economia não está estável? Não. Exatamente. Então, o mercado internacional, quando ele vê, né, a dívida pública, altas taxas de juros, vai trazer uma fuga. O pessoal, opa, velho, não vou colocar meu dinheiro aqui. Por quê? Porque, velho, eu posso perder dinheiro, o país não está seguro, não é uma economia segura. Beleza? Então, vejam, o que dificultava o investimento na infraestrutura produtiva do país e enfraquecia a indústria brasileira. Se eu não tenho investimento, gente, se você, Victor, tem uma empresa, você começa com uma empresa. Não, deixa eu ver. É Maria Clara que tem o açaí e o pula-pula? É? Não, é Laura. Maria Laura. Laura tem a empresa dela de açaí. Beleza.
ela começa uma coisa, né, bem familiar, mas daqui a pouco o açaí começa a fazer sucesso, ela vai precisar de investidores. E Victor vê uma possível assim, pô, eu posso ganhar dinheiro com a Laura nisso aí. E Victor começa a investir, mas ele vai falar, poxa, eu sozinho a gente ganhou, mas a gente pode ganhar muito mais. Eu vou trazer mais investidores para investir no açaí de Laura e depois a gente começar a ganhar Bahia, depois ganhar o Nordeste, depois ganhar o Centro-Oeste, depois ganhar o Sudeste e depois dominar o Brasil inteiro. Você está me entendendo? E depois, com mais investimento, ele vai começar a partir para a América Latina e depois, quem sabe, para o exterior. Vocês estão me entendendo ou não? Sim ou não? Tô entendendo, sim. Sim, sim. Essa falta de investimento acarretou em 2001 e 2002 uma grave crise de abastecimento de energia, originando os apagões e a implantação de um racionamento de energia. Lógico, se eu não tenho energia suficiente para servir ao povo brasileiro, eu tenho que racionar, porque senão vai acontecer um blackout, como aconteceu. Tanto no governo de FHC quanto no governo de Dilma. Então, eles vão fazer a questão de racionalizar o racionamento de energia. Pois bem, olha o povão reclamando novamente. Então, vejam só, mas agora olha o discurso. Aliança não. Chega de aliança. Chega. Acorda, Brasil. Então, vejam só. Fernando Henrique Cardoso, vocês vão ver que tudo que ele fez com o neoliberalismo dele, porém vai ter um lado negativo. Por quê? Vejam só comigo, analisem. Para amenizar o problema, Fernando Henrique, em seu governo, em seu segundo mandato, iniciou uma série de programas sociais que visavam combater a pobreza e diminuir a desigualdade social. Foi sensacional. Distribuição de remédios para os mais carentes. Até hoje tem, aqui em Ilhéus tem, a prefeitura dá. Então, cabe à população estar ligada nisso. A produção de medicamentos genéricos. Antigamente, você só comprava nas grandes indústrias farmacêuticas. E é muito caro. Hoje não, você compra o genérico porque a substância presente é a mesma. Beleza? O fornecimento de coquetéis para portadores de HIV, porque, velho, antigamente, logo no início, todas as pessoas que eram contaminadas, pelo HIV, elas morriam rapidamente. E com a chegada dos coquetéis e, o governo fornecendo esses coquetéis, as pessoas não morrem mais de HIV. Certo? Pois bem, Bolsa Escola possibilitando o acesso para a educação básica. Lógico, está na Constituição. Está na Constituição. A escola, a acessibilidade para a escola é uma garantia para o estudante. Então, não existe isso do governo falar, estou impossibilitado, não, a escola só daqui a 20 quilômetros. Não. O governo é obrigado a dar acesso ao estudante à escola. Está na Constituição. Outra coisa, Bolsa Alimentação, para combater a desnutrição infantil. Então, gente, eram coisas básicas. Porém, tem uma coisa aqui importante que eu coloquei e eu quero que vocês prestem atenção. Botei observação. Então, é importante. Essas iniciativas resultaram em uma baixa redução da desigualdade social. Porém, não imprimiu, não foi imposto, não foi colocada uma política criteriosa para combater a miséria e a desigualdade, meu irmão. Então, foi uma questão assim, diminuiu, mas não extinguiu a miséria. Então, é aquela questão, velho? Foi paliativa, certo? Mas, e tudo isso daí vai trazer o quê? Olha o Lula voltando. Porém, vocês verão que vai surgir um novo Lula, galera.
um Luiz Inácio mais fortalecido, mais vivido politicamente. E, querendo ou não, algumas mudanças vão acontecer. Então, galera, eu quero que vocês compreendam aqui agora que no governo de Fernando Henrique, por mais que ele fez, né, pô, ele foi o cara do Plano Real, né, ele que vai trazer toda essa questão social, ele que vai dar o pontapé, né, que vocês verão comigo que Lula vai, né, intensificar isso, exatamente, vocês verão comigo isso. Porém, vejam que foi legal essa iniciativa, porém, velho, ela só fez reduzir um pouco a desigualdade social, mas ela não teve um impacto gigantesco, né, no combate à miséria e à desigualdade. Beleza? E esse foi o governo de Fernando Henrique Cardoso. Vejam que Lula ele está chegando e essa deixa que o FHC, o neoliberal, deixou o Brasil. Exemplo, não acabou com a desigualdade social e não combateu a miséria, né? Não imprimiu uma política para combater essa miséria, vai trazer o Lula de uma forma Ave Maria. Vejam só comigo. Olha aqui. Massacre choca o país. Antes que o Lula chegasse, né, eu tenho 10 minutos ainda aqui agora, um grande massacre vai lavar de sangue os jornais, a imprensa, as redes sociais, né? Ou seja, problema social. Vai ser um movimento sem terra com a polícia. Então, gente, até hoje isso daqui acontece. E a gente vai falar sobre isso, eu quero saber a opinião de vocês. A política neoliberal do governo de Fernando Henrique provoca uma tensão no campo. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, organizou diversas ações pela reforma agrária. O governo até tentou minimizar, ou seja, né, as tensões no campo, promovendo alguns assentamentos rurais, mas não conseguiu impedir as reações dos grandes proprietários de terra. Ou seja, os caras, né, eles se acham donos e tudo mais. Gente, tem os dois lados dessa história. Tem os dois lados dessa história. Porque também tem o MST, que, assim, tem pessoas que lutam, lógico, que querem um pedaço de terra, lutam por esse pedaço de terra, mas tem pessoas também não legais. E tem pessoas envolvidas no movimento. Pessoas grandes, que começam a fazer leilões de terra. E tem os dois lados da história. Então, é legal a gente ir buscar a fundo, mergulhar um pouco nisso, para a gente ter uma noção dessa coisa. Então, é o seguinte, por que eu falo isso, professor? Porque está na Constituição, é um direito. Vocês sabiam que, assim, grandes propriedades de terra que não estão sendo produtivas, não estão sendo usadas em prol da população, porque eu me digo uma coisa, vamos dizer que Victor ele tem uma fazenda de 7.000 hectares, mas só está plantado 600 hectares. E na região onde ele mora, a miséria e a fome pondera. Então me diga uma coisa, vocês do Terceirão, o que é que vocês acham disso? A maioria das terras do Brasil estão na mão dos ricos e são improdutivas. Então, vocês acham correto nós pagarmos no produto final, quando nós vamos no sacolão, vamos no mercado, vamos na feira, o preço dos legumes, o preço das frutas, enfim, a carestia dos alimentos, às vezes o preço do quilo do tomate está o olho da cara. O que é que vocês acham disso? Vocês acham correto? Não, a fazenda é do cara, ele planta, ele faz o que ele quer. Mas ao redor, ou dentro do país, ou naquela região, a miséria está grande. O que é que vocês acham sobre isso?
É uma questão muito complicada. Até porque eu acho que é mais da metade do território brasileiro ele está concentrado na mão de 1% só da população. Então vejam, é garantido, se vocês olharem na lei, as terras, não estou falando de terras médias ou pequenas, as grandes proprietárias de terra, as grandes propriedades de terra, se elas não produzem, o governo tem o direito de desapropriar, porque não é sensato a população passar fome e aquela pessoa não usufruir, né? Ou não produzir para aquela terra lá parada. E, gente, o Movimento Sem Terra, ele foi criado como um alarme. Eles vão lutar, porque está na Constituição. Está na Constituição, está lá prevista. Então, o Movimento Sem Terra, ela faz o quê? Opa, eu estou aqui, ó. Essa fazenda aqui, essa grande propriedade aqui, ó. Estão vendo? Estamos aqui e ela está improdutiva. Então, é como se fosse o X9, ela que entrega. E aí faz com que o governo entre com medidas para desapropriar aquela terra. Vocês estão entendendo ou não? Estou entendendo. Então, é como se fosse um jogo de xadrez. Vocês estão me entendendo? Agora, tem muita gente ligada no governo que está dentro do MST. Certo? Então, vejam só. Então, começam a fazer leilões. Então, temos que ver os dois lados. Em 1996, um dos maiores massacres de trabalhadores rurais na região de Eldorado dos Carajás, né? Vejam, no Pará. 19 trabalhadores sem terras foram assassinados em uma ação da polícia. Olha um texto aqui. Antes eu trabalhava normal. Hoje eu não posso trabalhar, não posso pegar uma enxada, uma foice, fazer serviço nenhum. Não posso baixar a cabeça. Estou conversando aqui e estou com a cabeça doendo. Não posso ter alegria, não posso ter raiva. É assim, não posso fazer nada. Lamenta José Carlos, que tinha apenas 18 anos, quando foi alvejado por policiais militares no massacre que ocorreu na curva do S, trecho da rodovia PA 275. De porte físico robusto, ele reclama e não pode prover o sustento da família com o trabalho dele. Peço ajuda à mãe. Então, vejam, aqui foi um trechinho, né? E eu vou colocar depois, hoje no final da aula, esse texto ou esse vídeo sobre esse massacre que aconteceu no governo de Fernando Henrique Cardoso, né? Aonde milhares, ou seja, foi um dos maiores massacres aonde trabalhadores, né, rurais vão ser, né, mortos, assassinados pela polícia. Beleza, galera? Então, aí eu pensei que eu ia falar, daria para falar sobre o governo de Lula, não deu, mas amanhã eu falo e já dou sequência nos outros assuntos. Beleza? Gente, eu não falei, eu pensei que eu ia conseguir falar no governo de Lula, e amanhã nós vamos também falar sobre aqui, ó. Vamos ler essa parte que é importante, que pode cair, né? Essa questão das principais formas de energia do mundo. Aí tem o governo de Lula, e aí depois tem uma atividade para casa, e tem o governo de Dilma e depois de Temer. Beleza, galera? Então, até amanhã, tamo junto, espero que tenha ficado claro, tá bom? Qualquer coisa, manda. Fiquei feliz com os textos de vocês. Muito obrigado, nos encontramos amanhã. Um grande abraço, tchau, tchau. Valeu, professor. Tchau, tchau. Valeu, Tchau. professor. É nóis. Tchau, valeu.